Queridos, muito boa noite, louvado seja Deus pela sua vida. É muito bom estar aqui com você, agradeço pela sua presença e creio que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Estamos aqui para cultuar ao Senhor nosso Deus, propósito mesmo de renovar as nossas forças em Cristo, através da sua palavra, através da sua direção, através dos propósitos de Deus. E o que é maravilhoso nesse Deus que nós servimos é que Ele é um Deus que joga limpo. Deus é um Deus que Ele é esclarecedor, amém? Ele é esclarecedor, Ele não deixa nada, oculto das nossas vidas. Pelo contrário, Ele nos mostra a sua vontade, Ele nos mostra o seu caminho, Ele nos mostra a direção, Ele nos conduz, Ele nos sustenta para que a gente permaneça sempre nele. E o tema dessa noite é esse: permaneça. Permaneça em quê? Permaneça no caminho, permaneça na verdade, permaneça nos propósitos de Deus, permaneça na direção de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre permanecer. É extremamente relevante este tempo, no dia de hoje, é extremamente relevante este tempo na história da igreja, este tema na história da igreja. E antes da gente começar a nossa maneira de pensar, a nossa introdução, eu queria que você fechasse os olhos e de uma forma especial voltássemos o nosso coração a Deus, pedindo para Ele direção nessa noite, para que a palavra de Deus se manifeste e fale aos nossos corações, renove as nossas forças. Eu sei que você está cansado, você teve um dia de trabalho, você não está de férias, principalmente dona de casa, não vive de férias. Então eu sei que você trabalhou hoje o dia todo, eu sei que é cansativo, por isso eu não vou me estender muito. Acredito que no máximo 11h30 eu já estou terminando o culto, com a graça de Deus, mas é bom demais. Então feche os seus olhos e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra, de estar aqui cultuando ao Senhor, ó Deus, por esses dias que a igreja está aberta, que podemos nos reunir, ó Deus, numa só fé, num só propósito, para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor e para compartilhar da Tua palavra, Deus. Abençoa, Deus, as nossas vidas, fortalece, Senhor, e sustenta a cada um que entrou por essas portas. Aqueles que estão desanimados, que saiam daqui revigorados. Aqueles que estão cansados, Deus, que saiam fortalecidos, Deus. Aqueles que estão precisando de direção, que o Senhor possa direcionar, ó Deus. Abençoa as nossas vidas e pela fé, Deus, abençoa cada lar aqui representado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Olha só o segundo slide, tem um vídeo no segundo slide, por favor. Enzo, me ajuda aí. Isso. Dá o play aí na imagem. Olha lá que interessante, ó. Tem um áudiozinho, hein, Enzo? É só tirar o mute aí do monitor. É só clicar no volume. Show de bola. É isso aí. Foi descrita em 2006. É uma víbora venenosa que se alimenta principalmente de pássaros e tem uma maneira muito interessante para conseguir a atenção das suas vítimas. E qual seria essa maneira? É o que vamos ver agora. As escamas inclinadas na ponta do rabo
se parece muito com uma aranha. E além de se assemelhar a uma aranha, ela ainda faz movimentos como de uma, atraindo assim a atenção dos pássaros. E é claro, isto garante a sua refeição. Na hora de caçar, a víbora, que tem a coloração das rochas, fica quietinha. Isso atrai animais insetívoros, e sendo os pássaros as principais vítimas. Porque quando veio o rabo da cobra em movimento, pensando que seja uma aranha, partem para o ataque. Entretanto, é aí que o disfarce acaba e a víbora abocanha sua presa, injetando um veneno mortal. Muito bacana. Você já tinha visto esse vídeo? Já deve ter visto, né? Maneiro, não é? Muito interessante. Isso é uma víbora. Isso, é uma cobra víbora. Víbora, cobra, é tudo parente, né? Na verdade, essa é uma serpente, né? Uma víbora, uma cobra. E aí o que acontece? A pele dela, né? Ela tem essa coloração, e aonde ela vive, na região que ela vive, ela se camufla, entendeu? Nessa região. Então às vezes você está andando, às vezes do lado dela e não sabe. Mas o que me chamou a atenção nesse vídeo, né, é que ela tem um rabo, o finalzinho do rabo dela parece uma aranha. Parece uma aranha. E ela mexe aquele rabo, aquela pontinha do rabo ali, e parece que é uma aranha, um inseto indo para um lado e para o outro. Isso é uma armadilha, né, para pássaros ou para alguns insetos, talvez até lagarto também pode, né, se comprometer com isso. Então ela fica fazendo aquele movimento que é muito parecido com o de uma aranha. Aí o passarinho está lá olhando e fala assim: poxa, vou fazer aquela refeição gostosa. Quando ele chega lá, ela dá aquela bocada e come o pássaro. Olha que interessante, gente. Muito, muito relevante, né, esse tema. Eu gostei demais e eu tenho gostado muito de alguns vídeos, né, que eu tenho visto na internet, como nós, seres humanos, precisamos aprender com os animais. Eu compartilhei na rede social, né, o evento de uma tartaruga. A tartaruga estava de cabeça para baixo no lago, né, e ela girando e tentando virar e não conseguia. Aí as outras tartarugas se juntaram e viraram ela. Olha que interessante. As outras tartarugas se juntaram e viraram ela. Muito bacana, gente. Como que os animais que são irracionais, né, eles são programados para socorrer os outros. Às vezes a gente vê até um fenômeno que é raríssimo, né? São espécies diferentes socorrendo outras. Por exemplo, né, você vê uma cadela amamentando um gato, né, que é completamente incomum, mas você vê isso na natureza. São espécies diferentes, né? E o ser humano, ele age completamente diferente. Mas diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, versículo 23 ao 25. É o próximo slide. Pode botar no próximo slide, que a gente vai pelo slide mesmo. Fica mais fácil. Pode tirar daí, Enzo. Pode botar pelo slide mesmo. No slide eu botei todas as passagens para não ter dúvida. É logo depois da cobra. Isso. Olha lá. Tema dessa noite, né? Permaneça. Aí diz lá, ó, Mateus 24, 25. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Fazendo o que, gente? Isso, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. 25, olha como é que eu falei que Deus, ele é tremendo e ele joga limpo. Ele é profeta, né? Então ele profetiza aquilo que vai acontecer. E todas as coisas que Deus falou se cumpriram. E aquilo que ele disse
vai se cumprir. Então, se ele está dizendo, igreja, presta atenção, olha só, surgirão falsos cristos. Olha só, não é falsos cristãos, surgirão falsos cristos, surgirão falsos messias, surgirão falsos filhos de Deus, aqueles que desceram do céu, que esvaziaram a sua glória. Jesus, são cópias, de Jesus. Existirão falsos messias, existirão também falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Satanás, ele é um ser das trevas, mas quando é para enganar alguma pessoa, ele se faz de anjo de luz, ele se camufla, ele muda a sua forma para enganar. Não é que ele tenha se convencido que ele está errado, porque ele não se convence. Ele se camufla só para quê? Para ganhar pessoas, para ganhar outras pessoas, para enganar outras pessoas. Então, Jesus vem recomendando, isso não foi os discípulos que falaram isso, foi o próprio Cristo quem disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Então, sinais, milagres, prodígios não significam que Deus está nesses sinais. Ah, olha só, fulano foi curado, é Deus operando? Nem sempre. Ressuscitou dos mortos? Nem sempre. Por quê? Porque no final dos tempos existirão pessoas que serão levantadas com o propósito de enganar, se possível, até os próprios eleitos. Prestou atenção nesse recado? Gente, é matéria importante, hein? Isso aqui é algo extremamente importante. Mais do que tudo nessa terra aqui, bens materiais, portas de emprego, mais do que essas coisas, cura, muito mais do que isso. Isso aqui está relacionado diretamente à nossa salvação. O que é isso? Céu ou inferno? Então, toma muito cuidado nesse sentido. Aí diz o slide seguinte, Próximo slide, Enzo. Show de bola. Muitos são os caminhos, muitas são as direções. Então Satanás, ele vai tentar nos desviar do caminho através de falsos cristos, falsos profetas, através de sinais e maravilhas, prodígios, milagres, multiplicações, algo tremendo. Igreja, ele vai tentar de todas as formas para corromper a igreja de Cristo. Ele vai tentar de todas as maneiras. Por isso, muitos são os caminhos para nos desviar do propósito de Deus. Mas sabe o que acontece? O que nos coloca assim em alerta, ou o que pode nos tirar do propósito de Deus? Eu relacionei ali, Enzo, se você puder centralizar para mim, porque está meio fora ali, eu peço até desculpa aí que está meio fora, se você puder ajustar para mim, para que apareça o texto todo, vai ser ótimo. Vamos lá. Aquilo que pode nos desviar do caminho, da direção de Deus, está diretamente relacionado, primeiro, à necessidade. Satanás, ele vai usar a nossa necessidade. Por exemplo, para aqueles que estão doentes, ele vai chegar prometendo cura. Para aqueles que estão precisando de oportunidades, de emprego, de renda, de dinheiro, ele vai oferecer o quê? Os bens dessa terra. Vamos lá, vamos voltar à Bíblia, vamos entender a Bíblia, porque eu estou falando o meu argumento com base na Bíblia. Jesus, quando foi levado para o deserto, foi levado pelo Espírito Santo, amém? Você lembra disso, né? Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira tentação do diabo foi com base na necessidade básica. Jesus sentiu fome. E Satanás veio falando para ele o seguinte: por que você não transforma essas pedras em pães? Lembra disso?
Então, através de uma necessidade básica, Satanás tentou desviar Jesus. Para a gente não vai ser diferente. Então, com base na nossa necessidade, Satanás vai tentar nos corromper. Esse é o papel dele. Segundo, né, como eu falei, ainda relacionado talvez a orgulho, vaidade, soberba, curiosidade. Vamos lá, vamos a orgulho e vaidade. Satanás chegou para Jesus, levou ele no cume, no ponto mais alto da cidade e falou o seguinte: ó, tudo isso aqui me foi dado, e se você se prostrar e me adorar, isso tudo eu te entregarei. Relacionado ao quê? Aquela luxúria, né? Aquela vaidade, aquele orgulho. Falou, poxa, eu vou ser dono dessa terra. Nossa, eu vou ser o homem mais rico, mais próspero. Na minha rua eu sou a pessoa mais rica, eu sou a pessoa mais próspera, eu sou a pessoa com mais recursos. Comprei um carro agora. Lá na igreja ninguém tem o carro que eu tenho. Olha, lá na igreja eu sou a pessoa mais próxima, meu emprego é o melhor que tem. As pessoas que estão com o coração preso nessas questões de vaidade, de orgulho, sabe? A minha roupa, né? O meu cabelo, mulher, vamos lá, mulher. O meu cabelo é muito mais liso e mais sedoso do que o da fulana, da Beltrana, né? Essa competição que o sexo feminino tem, não é? Não é verdade? Ah, brincadeira. Só para ver se você está ligado, né? Mas existe muito isso, né? Esse orgulho, a vaidade. Satanás ele vai tentar nos corromper através dessas, né? Dessas questões carnais, vamos dizer assim. Curiosidade, né? Observe vocês, imagina você, um grande milagre operou, sabe? O mar se abriu, uma montanha saiu de um lugar para o outro. Aí a pessoa assim, eu vou lá ver, né? Eu vou no show do fulano, né? Eu vou lá ver Beltrano, Beltrano cura, Beltrano faz isso, tem muita gente seguindo, sabe? A igreja tal, seguindo o homem tal, o apóstolo, o doutor, o presbítero, o não sei quem, o bispo, o Cristo. Tem muita gente que vai atrás pela curiosidade. Olha, ele faz multiplicação ali, ó. Mr. M, show do Mr. M, né? Faz um milagre ali, ó, ele some. Olha, caramba. Então, essas questões que são as portas que nós abrimos. Necessidades, curiosidades, orgulho, vaidade e soberba. Isso tudo são brechas que nós, humanos, seres humanos, temos dentro de nós e que nós precisamos lutar contra essas coisas. Pessoas tentarão te levar para outros lugares, pessoas tentarão, sabe, te tirar de onde você está. Uma coisa interessante, né, que eu conheci, por exemplo, um rapaz, ele saiu de uma cidade para outra cidade em busca de emprego. Isso acontece muito, né, no norte. Por exemplo, na região aí nordestina, muitas pessoas saem das suas casas para ir para as capitais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de emprego, né, oportunidade. Aí chega aqui sem ninguém, nenhum parente, nenhum vizinho, nenhum amigo, mas em busca de uma oportunidade de emprego, uma promessa de emprego. E essa promessa não acontece. Aí a pessoa entra na miséria, vai para as ruas. Você já conheceu alguém assim? Eu já ouvi casos de pessoas que passaram por isso. Se aventuraram no desconhecido e acabaram se prejudicando, acabaram tendo sérios problemas e sem condições para voltar para a sua terra. Vieram para cá ou foram, por exemplo, para os Estados Unidos, se aventuraram para ir para os Estados Unidos em busca de uma nova vida, porque foi prometido algo e não conseguiu. Às vezes voltou, né, ou foi extraditado e acaba muitas das vezes vivendo em condições de miséria, pior do que onde estava. Olha só, pior do que onde estava. Mas isso por quê? Em busca de coisas melhores, atrás de necessidades. Lembra que eu falei? Necessidades. Poxa, eu quero um emprego melhor, eu quero ganhar mais, né? R$1.000, R$2.000, R$3.000 para mim não é suficiente.
Eu ouvi uma vez uma pessoa que abriu mão de um trabalho, trabalhava já há alguns anos na empresa, saiu do trabalho onde a pessoa tinha uma posição, em busca de algo, né, de uma oportunidade, chegou na empresa lá, não se adaptou na empresa e perdeu o emprego. Ela não tinha aquela estabilidade, perdeu a estabilidade e perdeu um novo emprego. Tem um ditado popular que diz, né, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Você conhece isso, né? Então, é basicamente isso que eu estou falando aqui. Permaneça naquilo que você tem em suas mãos. Permaneça. Se a gente colocar na questão espiritual aqui, permaneça aonde você está, permaneça na sua fé, permaneça nos seus ensinamentos, permaneça no que Deus tem falado ao seu coração. Não se deixe levar por ventos de doutrina. Eu lembro na década aí de 80, né, que tinha um cara que jogava paletó. Vocês lembram disso? Gente, fala sério. Jogava paletó, pente de ouro, né? Eu fui na segunda-feira, teve o culto solene, né, dos 61 anos da Nova Vida, né? E é muito bacana você ver, né, a velha guarda, né, os bispos pregando, né? Os caras vêm contando histórias, os caras vêm falando ali da história da Nova Vida, gente. Papo de 61 anos atrás, olha só, 61 anos atrás falando de coisas ali, sabe? Aí eu fico ali olhando e fico imaginando, né, caramba, olha que bênção. E o bispo Tito falando, né, que na Nova Vida, no culto, né, que existia lá na ABI, ali no centro do Rio, né, aquela Associação Brasileira de Imprensa, né, acho que é isso, Associação Brasileira de Imprensa, que não era um lugar consagrado à igreja, não era um templo levantado para a igreja, era um lugar como é que eu posso dizer? Esqueci agora o termo. Para conferência, palestra, um auditório, isso, é um auditório público, entendeu? Um auditório público. Então, assim, qualquer um entrava ali. Mas quando existiam cultos naquele lugar, milagres aconteciam naquele lugar. Manifestações do Espírito Santo aconteciam naquele lugar ali. Então, assim, o que é interessante não é em si o espaço físico, mas é a presença de Deus que se manifesta quando nós permitimos que aconteça. Você entendeu isso? É a presença de Deus que se manifesta quando nós cremos que isso deve acontecer, que isso tem que acontecer. Então, não é o espaço físico que vai fazer diferença na sua vida, mas é a sua fé, é o seu acreditar em Deus. Ah, fulano, poxa, eu preciso que fulano se converta. O que vai fazer que fulano se converta é o seu acreditar em Deus. Não é Beltrano ligar, não é fulano visitar, não é ciclano se aproximar, não é fazer entretenimento. Gente, o que o bispo estava falando, o bispo Tito estava falando, o principal da Nova Vida sempre foi a palavra de Deus. Sempre foi a palavra de Deus. Sempre foi a palavra de Deus. Não havia, sabe, essas coisinhas que tem hoje, essas, né, esse neopentecostal de hoje, esse misticismo de hoje na igreja não existia. Era só a palavra de Deus, e era a palavra que libertava, era a palavra que curava, era a palavra de Deus que transformava. E era interessante porque aquilo ali não era uma igreja. Presta atenção que nós não estamos falando de uma igreja. Nós não estamos falando de pessoas que já frequentavam aquela denominação porque não existia. Não era isso, sabe? Não era isso. O que estava sendo manifestado ali eram de pessoas que chegavam naquele lugar e eram impactadas pela palavra de Deus. Eram transformadas. Então, assim, era algo sobrenatural. E eu ouvi uma parte dessa história, melhor dizendo, uma parte dessa história, acompanhei uma parte dessa história, e por isso eu digo para você, a questão não é o lugar. A gente bota, né, algumas luzes, a gente apaga algumas lâmpadas, a gente tem algumas coisas, mas, gente, nada disso é necessário. O principal é a palavra de Deus. O mais importante é a palavra de Deus, e hoje em dia o que mais é negligenciado é a palavra de Deus.
E é o que nós não podemos negligenciar, porque é ela que nos orienta. E a palavra de Deus está te dizendo para você hoje: permaneça naquilo que você está. Você não precisa sair da onde você está para que milagres aconteçam na sua vida. Você não precisa ir para outros lugares. Você não precisa se apegar a nada. Você só precisa se apegar a Jesus. Ponto. Acabou. É só isso. Ah, mas por que eu não recebo? Existem vários fatores que podem determinar isso. O primeiro deles é o tempo de Deus. Segundo fator importantíssimo demais é a tua fé. Tem gente que tinha fé de ser curada num toque. Tem gente que tinha fé de tocar e ser curada. Tem gente que tinha fé que falava o seguinte: não precisa nem Jesus estar aqui. Eu não preciso nem conhecer Jesus. Basta uma palavra e já vai acontecer. E o milagre acontecerá. Então, quem determina o agir de Deus na sua vida é a sua fé, amém? É a sua fé, é o seu acreditar, é o seu confiar em Deus. Eu falei aqui no domingo à noite, né, falando negócio das mães, né, falando assim, poxa, você tem que confiar em Deus, você tem que acreditar em Deus. Por quê? Porque nem a todo tempo você vai estar com o teu filho. Você não estará com o seu filho na escola, você não estará com ele no trabalho, você não estará com ele em viagens, mas você tem que confiar em Deus, porque a todo momento Deus estará com ele. Aleluia! A todo momento Deus estará com ele. Você não estará presente, mas Deus estará presente. Você tem que confiar nesse Deus. Ah, mas a minha filha está fora, meu filho está fora, meu marido está fora, minha esposa está fora. Você tem que confiar em Deus. A sua vida, a sua família, a sua casa, você tem que confiar em Deus. Continuando, aí diz a palavra do Senhor, que eu não quero me estender muito, mas eu falo demais. Diz a palavra do Senhor, João capítulo 12, 46, permaneça na luz. O Senhor Jesus falando: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Jesus veio com o propósito de nos iluminar, de nos libertar das trevas. Ele veio, olha só, ele veio como luz para o mundo. Mas Jesus só se manifesta naqueles que creem. Só nisso. É por isso que fé, gente, é a principal arma das nossas vidas. A fé, ela é extremamente importante. E a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: como permanecer nos dias atuais? Como eu tenho que permanecer na presença de Deus? Seguindo, diz lá, primeira dica para você permanecer. Enzo, passa para mim isso. Primeira dica: permaneça sempre diante de Deus. Salmos capítulo 61, versículo 7 diz assim: permaneça para sempre diante de Deus. Que a bondade e a fidelidade o preservem. Que a bondade e a fidelidade preserve você. Permaneça em Deus e a bondade e a fidelidade vai preservar você. Ó, quase que eu não saio. Preservar você. Eu ia falar perseverar, mas não dá. Então, primeiro ponto que nós precisamos para permanecer é estar sempre diante de Deus, sendo renovados pelo Senhor, sendo transformados por Deus. E o que vai nos preservar, né, no caminho, nessa direção, é a bondade e fidelidade ao Senhor. Segundo, próximo slide, que fala assim, ó: fechando as brechas e edificando muralhas. Fechando brechas e edificando muralhas. Ezequiel capítulo 13, versículo 5. A palavra de Deus nos orienta o seguinte: vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel,
para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. Então, o que nós precisamos nas nossas vidas? Fechar brechas, consertar brechas, né? Edificar muralhas. A gente precisa fazer isso. Mas eu não estou falando para você, né, reparar um muro, para você reparar a parede, para você consertar o trincado da sua parede, para você pintar a sua estrutura, né? A gente não tem, é que a gente está com a parede bem reformada, não tem um buraco aqui que a gente pode reformar, a gente pode consertar, mas tem aquela brecha ali, ó lá, aquela brecha ali dos fundos, tem os buracos aqui, no rebaixamento tem bastante buraco aqui no rebaixamento. Então, aí diz a palavra do Senhor lá em Ezequiel, capítulo 13, versículo 5, que nós temos que consertar as brechas, nós temos que fechar as brechas. Preste atenção nisso, porque isso não é atribuição de Deus. Fechar brechas, consertar brechas não é atribuição de Deus. Ele diz assim o texto: vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel. Então, o fechar as brechas é responsabilidade nossa, amém? Não? Amém? Fechar as brechas é responsabilidade nossa. Deus não vai fazer isso por você, é você que tem que fazer isso. É responsabilidade sua fechar brechas. Como eu falei, as necessidades, você tem que tomar muito cuidado com as necessidades. Poxa, eu estou bem de saúde, mas se amanhã eu vier a ter uma dor, será que eu vou para outros lugares em busca da cura do meu corpo? Tem gente que sacrifica isso. Não, eu vou consultar, né, a religião X, prometeram na religião Y. Eu não sei nem se eu posso falar isso, né? Mas vou falar mesmo assim. Não sei se eu posso, mas então eu vou falar. Eu tinha um tio, gente boa. Conheci ele pouco tempo na minha vida. E aí o que aconteceu com ele? Ele teve um encontro com Jesus, ele se converteu, e aí ele queria conhecer mais de Jesus, faz um culto lá em casa. Aí fizeram um culto, né? Ele aceitou Jesus, bacana, bom demais, foi tremendo. Um tempo depois, bateram na porta dele, aí falaram assim para ele: ó, a entidade X mandou eu te falar o seguinte, para você fechar o corpo. Fecha o teu corpo, né, para que você seja protegido. Aí o que meu tio fez? O que ele fez? Fechou o corpo. Fechou o corpo. Né? Fez lá o trabalho, né, que era necessário. Para quê? Para ele ficar protegido, não é verdade? Para ele ficar protegido. O que aconteceu depois? Ele foi morto. Olha como é que Satanás ele é sem vergonha. Qual era a promessa? Faz um pacto para que você fique protegido. Ele fez. O que Satanás fez? Não cumpriu aquilo que prometeu. Esse é o diabo. Essa é a estratégia dele. Essa é a víbora do pássaro que eu falei. Cria ciladas e armadilhas. Para quê? Para enganar, para mentir, para ludibriar. Só que ele era muito leigo. Mas para esse tipo de gente leiga, ele usa uma estratégia. Para você, é claro que ele não vai falar isso, né? Porque você vai pular, pô, não passo, não aceito, não quero. Mas ele vai te enganar de outras formas. Ele vai tentar te enganar de outras formas. Falar aqui contigo, ele vai usar talvez alguém da sua casa. Ele vai usar alguém da sua família. Ele vai usar alguém da igreja, sabe? Ele vai usar alguém que você confia.
Ele vai usar alguém que você acredita. Ele vai tentar fazer isso. O permitir é seu, é responsabilidade sua. Por isso que eu digo para você, permaneça nos seus princípios. Uma vez eu conversando com uma pessoa, eu falei para ela, rapaz, o que me direciona é a minha cabeça, não é a voz dos outros, não é a opinião dos outros, o que os outros acham. O que me direciona não é a opinião alheia, eu não estou preocupado com a opinião alheia. Digo isso porque, não, vamos lá para a igreja, não, vamos para não sei aonde, vamos para não sei que lá, vamos para isso, vamos fazer aquilo. Queridão, eu não sigo pessoas, não sigo. Não existe hashtag segue A e B, não. Para mim não existe. Maria vai com as outras, desde criança eu escuto sobre isso. Eu não sou Maria vai com as outras, eu não me deixo levar, não. Eu tenho a minha própria maneira de pensar. Antes, da minha maneira de pensar, eu tenho a Bíblia que pode me instruir sobre as minhas decisões, e eu tenho meus conselheiros, eu tenho os meus pais, que são os meus líderes, que são pessoas extremamente consagradas a Deus, separadas a Deus. Então eu tenho vários conselheiros para tomar uma decisão correta. Então eu não me seguia, isso no meu período de juventude, tem pouco tempo, gente, acho que foi semana passada. Assim, é muito recente na minha memória, foi quase agora, entendeu? E aí, você vai pela onda dos outros? Que nada. Já me ofereceram drogas? Já me ofereceram drogas. Já me ofereceram arma de fogo? Já me ofereceram arma de fogo. Já me ofereceram prostituição? Já me ofereceram prostituição. Já me ofereceram isso tudo. Dependência química, tudo isso já me ofereceram. Eu fui? Não fui. Não fui em nenhuma delas. Não só vivi dentro da igreja, não. Conheci outras pessoas, eu trabalho fora. Trabalhei no centro do Rio. Atrás do centro do Rio existia um prostíbulo ali, que eu esqueci qual é o nome do negócio ali do... Tem a Vila Mimosa, esse lugarzinho conhecidíssimo no Rio de Janeiro. Atrás ali do teleporto tinha uns lugares ali que as pessoas vão sair para ir para lá. Nunca fui, gente. Nunca fui, nunca quis, nunca me interessei, ponto. Bebidas, já me ofereceram bebidas, mas nunca aceitei. Cigarro, já me ofereceram, nunca quis. Para quê, gente? Para que eu quero isso? Para que eu quero essas coisas? Então eu digo para você que eu nunca vivi numa redoma de vidro. Nunca vivi numa redoma de vidro protegido dessas coisas. Mas eu sempre tive a orientação dos meus pais. Meu pai uma vez me levou para o centro do Rio. A gente foi lá a trabalho, A gente foi lá ver alguma coisa. Acho que era para a igreja. Aí meu pai, Teu pai, beijão para você. Meu pai, todo quadrado, todo sem graça, Falou, abre teu olho aí, controla seus hormônios, Porque vai ter muita mulher no meio da rua, centro do Rio. Então toma cuidado. Aí, falei, tá bom. Gente, não vi uma daquilo que meu pai estava falando. Ele falou, aguçou a minha curiosidade, Cadê? Mas não vi uma. No máximo que eu já me corrompi assim foi, grafitar. Grafitar eu já grafitei, já sujei algumas paredes aí de alguns vizinhos, mas não aqui de... Fica tranquilo, não foi da sua casa, fica tranquila. Não foi dessa região. No máximo que eu fui, aí eu já me deixei levar pela turma. A gente saiu à noite para grafitar, para pichar as ruas. Isso aí eu já me envolvi, isso aí eu posso dizer que eu me envolvi. Mas as demais coisas não eram do meu interesse, nunca foi. Nunca me seduziram. Mas vamos lá. Fechando aí meu parêntese, que eu já falei demais. Fechando brechas, E fechando brechas, edificando muralhas, é aquilo que eu te falei, Vão tentar te corromper, mas você tem que fechar essas brechas, você tem que romper com algumas amizades, é necessário que você rompa para que você não perca aí os seus princípios. Terceiro, guardando as ordenanças de Deus.
permanecemos quando guardamos as ordenanças de Deus. Está lá em 1 Coríntios 7,19. Eu não vou ler para a gente não se estender, mas você pode conferir quanto a isso. Quarto ponto, né? Permaneça na convocação, ou melhor, permaneça na vocação que foi chamado, que foste chamado, está lá em 1 Coríntios também, capítulo 7, versículo 20. 24 é o que diz assim, ó, tem o 20 e o 24, mas o 24 eu gosto mais. Botei os dois ali no slide, você pode até acompanhar. 1 Coríntios você pode ler, 1 Coríntios 7, 19, 20 e 24, que vai falar o seguinte: irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Permaneça diante de Deus na condição que foi chamado. Tem muita gente que foi chamada para servir, mas tem o desejo, a obsessão, sabe, a vaidade, o orgulho de chegar a lugares aonde não foi chamado. Vai fazer o quê? Vai passar por cima das pessoas, vai maltratar as pessoas, vai usar as pessoas em busca do seu próprio desejo, da sua própria vontade. E aí a Bíblia diz o quê? Irmãos, permaneça diante de Deus naquilo que Deus te chamou. Se Deus te deu 1 talento, não cobiça 5, não cobiça 10. Se Deus te deu 5, não cobiça 20. Se Deus não te chamou para ter 20 talentos, permaneça com aquilo que Deus te chamou, cara. Observe que Deus, ele é tremendo. A parábola dos talentos, Jesus falou o quê? Para uns Deus entregou 10 talentos, para outros entregou 5, para outro entregou 1, cada um de acordo com a sua capacidade, talvez até de acordo com a sua fé. Talvez seja isso. Cada um faz o seu. Então, aquilo que Deus te confiou, faça a sua parte. Mantenha-se na sua vocação, naquilo que você foi chamado por Deus. Amém? Quinto, bônus para a gente terminar. Como nós temos que permanecer? Como nós já somos, né, cristãos já há bastante tempo. Tu vê, eu tenho 29 anos. Né? Desde a minha época aí de conversão, aí de criança. Não vou falar que não, né? Mas pessoal mais antigo do que eu, né? Olha, quase a idade toda, né? Bacana. Bastante tempo de conversão, né? Irmã Ironita, amém? Irmã Ironita tem bastante tempo, não tem? Ah lá, ó, viu? 30 anos? Ah, não é tanto tempo assim não, então. Não é tanto tempo, né? 41, olha que bacana, ó. Mais quem? Dona Irmã Eunice. Tem quantos anos? 100? Então, já chega aos 100, né? É. 2022 vai completar 100 anos. Mas já foi dentro da igreja, já nasceu na igreja. Bacana. Almir? Não? Hã? Convertido, né, que você está falando, né? Ah, tá. Não, beleza, foi só para esclarecer. O Almir disse que ele é novinho. É de conversão, gente, porque ele já está beirando a casa dos 200, né? Irmão Rubens, quantos anos? 8 anos, ó. Pô, tá novo ainda. Menino, é um menino ainda, é um meninão ainda na fé. Lena? É 50 também? Não, se Lena é 50, tá maluco, opa? Ah, o Mi falou 50. Lena é 70, rapaz. Eu, hein? É, afundou não, cara. Não faz isso, ó, tá vendo? Olha só como é que ele é violento, né? Davi, quantos anos? 200 também? 10, ó. Bacana. Quinto bônus, olha lá. Bônus infalível para a gente permanecer. Pode continuar, Enzo. Muito bom. Diz lá, como viviam os convertidos. Atos dos Apóstolos. Abre aí. Enzo, se quiser abrir, pode abrir. Lá no slide lá. Atos capítulo 2, versículo 42. Se quiser abrir no Holidix.
Atos capítulo 2, versículo 42, diz a palavra do Senhor: e perseveraram o quê? Permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. 44. Todos os que criam, todos os que acreditavam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Diz a palavra de Deus. Como é que a gente permanece na doutrina que foi passada? Não é a doutrina de apóstolo aqui, é o apóstolo Valdemiro, o apóstolo de hoje, não. Não é essa doutrina que se fala. É na doutrina dos 12 apóstolos que foram discípulos de Jesus. Então os títulos de apóstolo hoje em dia, bacana. Quem diz que tem esse título, né? Quem carrega esse título, amém, eu não estou aqui nem para julgar isso não. Mas é permanecer na doutrina, é daqueles apóstolos, Pedro, Tiago, João, sabe? Eram esses homens que foram ensinados por Jesus, que receberam a missão de Jesus, de passar o ensinamento. Aonde estão esses ensinamentos? Na bússola que você tem, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Tem muita gente indo não pela palavra de Deus, tem muita gente indo pelo que as pessoas estão dizendo, pelo que os apóstolos estão dizendo, pelo que os bispos estão dizendo. Que é isso, gente? Presta atenção, porque o homem, ele vai, às vezes, de acordo com a sua ambição, com a sua vaidade, querendo igreja cheia. Então eu já ouvi várias heresias que não estão na Bíblia, que vão contra a Bíblia, e o cara está pregando e a igreja está lotada de gente, abarrotada de gente. Eu não estou aqui para condenar a igreja cheia, pelo contrário, eu acho lindo demais igreja cheia. Queria eu, tá numa igreja com 10 mil lugares, 100 mil lugares, ou como a igreja lá de Paul Yong-Shu, lá na China, acho que é China ou Coreia, sei lá onde esse cara tá, acho que é Coreia, faleceu até há pouco tempo o pastor, o reverendo David Paul Yong-Shu, faleceu há pouco tempo, grande homem de Deus. A igreja chegou quase a 1 milhão de pessoas, a 1 milhão de pessoas. Você tem noção do que é isso, uma igreja dessa? Quase 1 milhão de membros da igreja. Tem noção do que é isso? É muita gente. Maior igreja do mundo são esses homens. E assim, membro, preste atenção, membro, 1 milhão, membro, não é rodoviária não. A igreja enche hoje e amanhã esvazia. Enche hoje e amanhã esvazia, não é isso não. São membros, pessoas fixas na igreja. Olha que tremendo, gente. Que obra incrível, bacana. Isso é bom demais. Permaneça na verdade, permaneça em Jesus. E para fechar, eu queria dizer para você o seguinte: muitos falsos nós teremos à nossa volta, na nossa caminhada. Falsas amizades, falsos relacionamentos, pessoas falsas, muitas acontecerão, isso aí vai acontecer. Mas eu vi uma vez uma reportagem que me chamou muita atenção, de um homem que era especialista em identificar notas, cédulas verdadeiras. Incrível a reportagem dele, Aí a repórter pegou algumas cédulas e mostrou para ele. Ele pegava a cédula, examinava. Olha como é que a Bíblia também é tremenda, Que a Bíblia fala que nós temos que examinar. Aí ele pegava, examinava e essa é falsa, essa é verdadeira, essa é falsa e essa é verdadeira. Aí ela ficou assim, caramba, impressionada. Como você consegue identificar as falsas?
Aí ele falou, não, eu não identifico as falsas. Eu só sei a verdadeira, eu só conheço a verdadeira. Eu não preciso conhecer as falsas. Eu só preciso conhecer aquilo que é verdadeiro. Diferente daquilo que é verdadeiro, é falso. Então ele sabia a textura do papel verdadeiro, ele sabia, né, a marca d'água verdadeira, ele sabia a tonalidade, né, a cor. Então ele sabia, ele conhecia, ele dominava a cédula verdadeira. Porque ela falou, né, poxa, você estuda as falsas? Ele falou, não, não preciso. Eu só preciso me ater àquilo que é verdadeiro. Eu digo para você, você só precisa se ater, se preocupar com aquilo que é a verdade. Jesus Cristo na sua vida. Palavra de Deus, Jesus na sua vida. Se você tiver a verdade no seu coração, certo, seguro da verdade, querido, pode apresentar a mentira que for para você que você não cai. Por quê? Porque você conhece a verdade. Teve uma época na minha vida de ignorância, né, que eu era muito novo, que eu falei, eu vou estudar sobre Lúcifer. Vou estudar sobre Lúcifer. Quem era Lúcifer? Você já fez esse estudo? Quem fez aqui? Bacana, vocês não perderam tempo. Olha que legal. Mas eu estudei sobre essa parte de angiologia de Lúcifer. Quem era Lúcifer, o que foi, as passagens que falam sobre ele na Bíblia. Até certo ponto, meu pai falou assim, cara, tu está perdendo tempo com o capeta. Tu devia conhecer quem era Deus. Você devia saber quem é Deus para você. Eu não preciso conhecer o diabo. Você vai conhecer o diabo, você vai conhecer cada demônio, cada entidade? Não, cara. Oh, preste atenção, cara. Vou te dar, conheça 3 pessoas. Conheça Deus, conheça Jesus e conheça o Espírito Santo. Conhecendo esses 3, cara, tu não precisa de mais conhecimento nenhum. Aí eu falei, não é que tem sentido isso? É, né? Eu querendo saber quem era Lúcifer, por que ele caiu, querendo saber por que inventaram a roda. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, rapaz, mas não é que ele tem razão? Quem falou isso? Meu pai. O pai falou isso para mim. Cara, conheça Deus, cara. Tem um encontro com Deus. Eu era novinho. Não é agora não, gente. Agora não tem nem mais tempo para isso, para conhecer. A gente já conhece já de cara a cara. Então, assim, se preocupa com isso. Se preocupa em conhecer Deus. Se preocupa em conhecer o poder de Deus, sabe? Se preocupa com isso. Porque é Jesus, é o poder de Deus, é esse Deus que vai libertar os cativos, que vai curar os enfermos, sabe? É esse Jesus. Se preocupe em conhecer, né, esse Jesus, essa palavra, porque é ela que vai te dar base para você pregar, para você falar do amor de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado pela Tua palavra, Deus, pela Tua direção, para a gente permanecer, para a gente se fortalecer em Ti, Deus, firmar os nossos corações na rocha, que a base da nossa vida, da nossa fé seja o Senhor Jesus Cristo, seja a Tua palavra, nossa bússola, Deus, guarda-nos, livra-nos de todo mal, Deus, que no dia da tentação, que o dia que o inimigo vier, ó Deus, corromper, nos enganar, nos distrair, nos tirar do caminho, Deus, que o Senhor possa conduzir as nossas vidas, que o Senhor possa nos sustentar, fortalecer a cada um, Deus. Tira, Deus, toda a obra de mentira, todo engano, Senhor, toda falsa promessa, toda a heresia do nosso coração, Senhor. Neutraliza a vontade da carne, esse desejo, essa necessidade. Deus, eu oro a Ti nesse momento, Pai, para que o Senhor nos fortaleça, para que a gente venha fechar todas as brechas da nossa vida.
Se a brecha, Deus, na nossa vida for mentira, Deus, tira de nós, Deus. Que a gente possa ter essa sabedoria. Eu não posso mentir. Eu não posso falar mentiras, eu tenho que falar a verdade. Eu não posso me corromper com a mentira. Eu não posso me corromper com a falsidade. Eu não posso me corromper com nada deste mundo, porque eu não pertenço a este mundo. Fortalece, Deus, a cada um de nós, Deus. Tira de nós todo medo, toda insegurança. Se revela, Deus, para nós, Pai. Como nós lemos na abertura deste encontro, lá em Isaías, Deus, o Senhor é o nosso Deus. E como o Senhor mesmo disse, não temas, pois eu estou contigo. Não temas, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto. Deus, que possamos estar na dependência do teu nome, do teu poder, Pai. Sustenta cada um de nós, Deus. Abençoa, Deus, essas vidas que estão enfermas, essas necessidades que estão aqui, Deus, que não sejam ciladas do inimigo, que não sejam tentações, mas que essas pessoas tenham um encontro contigo sobrenatural, Deus, e vejam a cura não apenas do corpo, mas da alma, que encontrem em ti salvação, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Deus, essa pessoa agora que está conectada na internet, Deus, que está ouvindo esta mensagem, que chegou até aqui, este momento. Se faltava, Deus, fé no coração dessa pessoa, multiplica, dá porção dobrada do teu Espírito agora, Deus. Que ela seja liberta de toda palavra maldita, de todo laço do inimigo, Deus. Aqueles que se deixaram persuadir por Satanás, que sejam livres para a glória do teu nome. Toda mentira que foi levantada, toda palavra de engano contra essa pessoa, Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Abençoa, Deus, essas pessoas que estão na internet, Deus, que não estão aqui, que não estão em outras igrejas, mas que em nome de Jesus, esta oração vença todas as barreiras, avance, siga adiante, responde, Deus, esta oração, dá ordem aos teus anjos em favor dessas pessoas, aqueles que estão enfermos, que sejam curados para a glória do teu nome, oprimidos, que vivem com medo, com pânico, que vivem à sombra da morte, que em nome de Jesus encontre vida em Jesus. Pai, aqueles que precisam de portas abertas, que o Senhor abra a porta que ninguém pode fechar, que o Senhor mantenha aberta a porta que ninguém pode fechar, Deus. Agindo o Senhor nesta vida, quem impedirá, Deus? Abençoa, Deus, esta casa, esta família, Deus. Opera sinais, prodígios e maravilhas, mediante a fé. E aqueles que não tiverem fé, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa agir, Deus, nesta fé limitada, nesta falta de confiança, Deus. Opera, Deus, os teus milagres e as tuas maravilhas, Deus, e que a gente possa permanecer para a glória do teu nome, Senhor, aleluia, para a glória do teu nome, Deus. Leva-nos guardados pelo teu Espírito, Deus. Abençoa, Deus, a nossa semana, abençoa, Deus, a nossa vida, o nosso caminhar, ó Deus, e sustenta-nos, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, que Deus te fortaleça, que o Espírito Santo fale ao seu coração, e que a gente possa estar aqui no próximo encontro, para adorar ao nosso Deus, amém? Uma boa noite, e como diz o nosso pastor, um forte abraço. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.